Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte, dono da bola aí com o Neto Veloso Souza, comentando tudo aí sobre o Flamengo. Eles vão falar um pouquinho aí sobre a saída do Flamengo do Brasil, a chegada lá dos Estados Unidos e tudo sobre essa Copa do Mundo aí de clubes, né? Onde o Flamengo vai enfrentar aí o Chelsea, Esperance e Los Angeles. Vamos ver o que ele falou aí. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Tem um urubu desgraçado aí no Nova York aí, que tem um hotel aí. Voltando pra você, o que nós temos aí em Nova York, garotinho? Temos a chegada do Flamengo, quarto, último dos times brasileiros a chegar nos Estados Unidos, embarcou hoje pela manhã. O Flamengo está concentrado em Atlantic City, que é no estado de Nova Jersey, fica mais ou menos a 2 horas aqui de Nova York. O time saiu ontem do Rio de Janeiro com muita festa, mas também com confusão, protestos no embarque. Hoje à tarde, o primeiro treinamento na Universidade Stockton, comandado pelo técnico Felipe Luiz. E para a torcida do Flamengo ficar mais tranquila, o Gerson está aqui, né? A gente sabe que ele está em negociação com o Zenit da Rússia. Muita gente na dúvida se o Gerson vai, se o Gerson chegou normalmente com a delegação nos Estados Unidos. Ó, desculpa, voltou lá o link com o Thiago Leme ou não? Se não voltou, mete a Gabi. Coloca a Gabi. Se não voltou com o Thiago, voltou, bota lá de novo lá o Thiago Leme para informar que, por sinal, a gente tem as imagens de ontem, todo mundo tem essas imagens. Um absurdo que a torcida do Flamengo fez na saída para um título mundial, porque o Gerson foi vendido. Só isso é não torcer para o time, é não estar ligada no time, porque o que foi feito ontem lá foi uma batalha parece que de milícia, é o que mais tem lá. Thiago Leme, tá tudo certo aí, garotinho? Tudo certo, e teve isso mesmo na saída, nesse protesto que você bem citou, craque, mas o Gerson está aqui, também o Bruno Henrique, né, que foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal pela possibilidade de envolvimento com apostas, mas está com a delegação aqui. O Flamengo estreia segunda-feira na Filadélfia, fica 1h30 aqui de Nova York, contra o Esperance da Tunísia. Acho que o jogo mais fácil do grupo, né, porque depois tem pedreira pela frente, tem o Chelsea, claro, o adversário mais difícil, e o Flamengo encerra a participação contra o Los Angeles United. Segundo as apostas aqui, entre os times brasileiros, o Flamengo é o mais cotado para ir mais longe. Não sei se vocês concordam com as apostas daqui. Vamos lá, Thiago Leme, um beijo no seu coração. Amanhã você está de novo com a gente aqui. E fica com Deus e pode comer aquelas pizzas legal que tem em Nova York aí, que é maravilhosa, é só você procurar aí, que tem uns lugares ali que são incríveis, diga-se de passagem. Um beijo pro Thiago Leme, voltando com a Gabi, para falar do Palmeiras. Qual é a ideia do Palmeiras? Embarcou para os Estados Unidos nos braços da torcida. O Aeroflá atraiu milhares de pessoas no Ninho do Urubu até o aeroporto do Galeão. O Flavinho que estava lá, fez ontem dupla jornada, Flavinho, trabalha muito, queridaço, e vai contar pra gente. Fala, Flavinho! A segurança foi reforçada na entrada do terminal de cargas. Ainda era o início da noite e um grupo de rubro-negros já estava à espera do time nos arredores do Galeão. Eles foram se despedir e passar confiança aos jogadores antes da Copa do Mundo de Clubes. Tem uns times aí que estão com medo, né, do Flamengo. O Real Madrid quer sair da liga, mas a gente vai com tudo pra cima de vocês, pô. Vamos arrebentar o Chelsea 3-0, entendeu? Sem deixar a Rossi pegando o pênalti e o bagulho vai ficar doido. Aos poucos, a multidão foi se formando com aproximadamente 2.000 pessoas. Músicas, sorrisos, bandeiras. O clima de festa só era interrompido quando o Gerson virava o assunto. Gerson, tu vai sentir na pele, mano. Ingratidão, ela gera. O mundo gira e capota. A torcida sempre te apoiou, mas você trocou tudo por dinheiro. Então tá tranquilo. Vai ser feliz que a nação segue. Por volta de 9h30 da noite, os ônibus com a delegação do Flamengo apareceram aqui no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Logo, eles foram cercados pelos torcedores, muita gente subiu no teto dos ônibus e foram colocadas grades para limitar o acesso dos torcedores.
Quando o ônibus entrou na área reservada, a polícia precisou agir com gás de pimenta para tirar os torcedores de cima dos ônibus e houve confusão. Mas foi no calor e na alegria da torcida que o Flamengo embarcou em busca do bicampeonato mundial. Muito bem, boa tarde, Venê, Boa Lucas tarde. Pedrosa, você de casa. Bota aqui na tela a nossa hashtag SBT Sport Rio, @SBT Rio, assim você segue a gente lá no X, o ex-Twitter. Tá aqui, conversa com a gente, manda sua foto. O que você está fazendo nesse Dia dos Namorados? Manda pra gente. Venê Casagrande, festa bonita que fez a torcida do Flamengo para embarcar para o Mundial, o time do Flamengo, hein, Venê? Boa tarde pra você. Pois é, uma festa muito bonita, como de praxe, a torcida do Flamengo sempre fazendo esse Aeroflá que é importante. Eu gosto de mencionar e valorizar esse tipo de evento porque é quando os torcedores que não têm acesso ao Maracanã atualmente por conta do valor alto do ingresso conseguem de alguma forma fazer parte da história do Flamengo. Eu tenho certeza que daqui a 10, 15 anos o torcedor vai lembrar, ó, eu estava lá nesse Aeroflá, no Aeroflá antes do embarque do Flamengo para um Mundial de Clubes, que é uma competição extremamente importante. Então é uma festa para a gente valorizar, infelizmente acaba tendo um certo problema ali, que a gente pôde ver um bom VT do Flavinho Vinick, mas fora isso fica o lado positivo essa festa. Eu tenho certeza, por exemplo, o Jorginho, que nem sequer entrou em campo ainda com a camisa do Flamengo, já teve a oportunidade de assistir a um Aeroflá de perto, em loco. Então, esse tipo de situação, se o jogador ele não fica comovido, se ele não fica arrepiado, ele não tem coração. Porque eu fico arrepiado vendo pela televisão, imagino o jogador vendo aquilo ali ao vivo, no ônibus. Ele olha para o teto do ônibus, tem uma mão saindo, o torcedor literalmente bota uma mão dentro do ônibus, de alguma forma tentando encostar no jogador e passar uma energia positiva. Então, é uma festa linda, maravilhosa, parabéns aos rubro-negros que fizeram esse evento ontem novamente. E repito, não tem como o jogador ele não ficar arrepiado, ficar comovido com esse tipo de evento. Já a gente vai mostrar essa confusão toda com o Gerson. Deixa eu falar uma coisa aqui. Agora que eu tô olhando pra você, eu tô lembrando. E eu já peguei qual é o teu macete. E eu já sei que também na minha casa foi a mesma coisa. Agora que eu tô pensando. Ontem à noite me convidaram pra jantar, pra Dia dos Namorados. Aí falaram, é pra não pegar fila e tal, meu marido. Aí eu fui jantar com ele. Jantaram? Jantamos, pra comemorar. Ok. Só que o Dia dos Namorados é hoje, né? Exato. Você fez isso também? Eu fiz isso também. Pra evitar fila? Pra evitar fila, pra Evitar evitar fila tumulto. ou quem que joga hoje? O gigante. Ah, bom. O gigante. Agora que eu tô olhando pra você, Só que no meu eu tô caso- pensando aqui, peraí, eu fui feita de boba. Eu acho que você foi feita de bobo. No meu caso, a minha namorada, Luana, é vascaína. Então a gente pode sofrer e pode ser feliz junto. Que assim se faz o namoro. Já vamos falar do Até Vasco 9 que meses joga é só hoje. amor. O Vasco vem pra testar o amor das pessoas. Exato. Quem que você ama mais, o Vasco ou a sua namorada? Uma boa pergunta. O Vasco ou a sua namorada? Quem você ama mais? Chegou a grande hora. Conta aqui. Ontem eu recebi essa resposta. Ah, é? Ué, porque se eu fui jantar no dia 11 de junho, que diz que é até o dia... Que falam que o 11 de junho é dia de quê? Você sabia disso? Não. Ah, não? É o quê? Não dizem que o dia 11 de junho é o dia do amante ou da amante? Ah, Por quê? é? Que Porque isso? a pessoa leva antes. Sim. Ou seja, quem é o amor de verdade do meu marido? O Vasco da Gama. Você é amante, então. Você tá vendo, Alex? A que ponto que a gente chega na vida? Mas é aquele ditado. A antiguidade é posto. O Vasco tá na vida do Juninho desde que ele nasceu. Como que foi o embarque do Flamengo? O pessoal, o carinho, aquele mar de gente tá aí. A galera, mostramos todo esse momento do Flamengo. Agora vamos mostrar, Vini Casagrande. O Flamengo já chegou nos Estados Unidos, né? Em Atlantic City, nos Estados Unidos, um pouco antes das 10 da manhã. No horário de Brasília, tá? Tem uma diferença de fuso. Para Los Angeles são 4 horas. Eu acho que Orlando são 2, não são, Vene? Eu não sei. Tem uma diferença de horas de lá pra cá. Depois você confere aí pra mim. A Los Angeles, certeza que são 4 horas. E tá aí, essas são imagens de agora há pouco, Pedrosa. O Flamengo já chegando nos Estados Unidos. Venê Casagrande, já chegaram, graças a Deus, deu tudo certo na viagem. Flamengo já está em solo americano, Venê. Pois é. 1 hora de Orlando só, Miami também, Entre 1 e 2 né? horas, pelo que eu vi Entre aqui. 1 e 2 horas? Depende do horário de verão, lá. Muito bem. Em resumo, atualmente a diferença de horário entre Brasil e Orlando ao longo do ano oscila
Entre 1 e 2 horas. Entre 1 e Muito 2 horas. bem. O Flamengo tá mais pra cima, então é diferente lá também. Atlantic City é lá em cima, Nova Jersey, Nova York, é perto do Canadá. Deve ter uma diferença de fuso talvez um pouquinho ser. maior. Vene Casagrande, já chegou o Flamengo, hein? É o teu Arrascaeta aí, Vene? Chegou com o Gerson também, que eu acho que esse é o assunto mais importante. Vamos falar, você quer falar disso, né? Não vou falar, chegou. Clima de amor, Chegou aos ontem, Estados Unidos. Chegou. Agora é se preparar para o jogo de segunda-feira. Uma estreia importante contra o Esperance, que muita gente acha que vai ser um jogo fácil. Que inclusive tem um jogador que é ex-Vasco, Ian Sassi. Eu estava olhando ontem o time do Esperance. Não vai ser fácil, não é uma competição fácil. Estou vendo muito torcedor rubro-negro tratando esse jogo de estreia já com uma vitória certa, muito pelo contrário, até por ser uma estreia, tem nervosismo, a gente fala isso em Copa do Mundo de seleção, imagina em Copa do Mundo de clubes, uma competição que, querendo ou não, vai chamar a atenção do mundo inteiro, e é isso, é preparação total para esse duelo. Eu acho que o Flamengo, se estrear com uma vitória, querendo ou não, você já ganha uma moral, fica, enfim, mais animado para essa competição. Acho que o grande jogo vai ser contra o Chelsea no dia 20. Agora é estrear com uma vitória, pelo menos é assim o torcedor rubro-negro espera. Peraí. Falando de amor, o Zenit é amante do Gerson? Eu tenho um pensamento, eu vi muito torcedor xingando o Gerson, mas a gente vai entrar no assunto agora, já posso falar? Vamos entrar agora é a hora. Porque eu não considero um Gerson traidor, embora eu vi muito torcedor rubro-negro. Tinha essa nota aí, Vene, ontem, a torcida fez no programa mercenário. Eu não vou nem ler essa palavra. Antes de mais nada, eu acho mais importante contextualizar toda a situação, trazer todas as informações e depois dar opinião. Então vamos lá. Vamos lá. Ontem, depois do programa, inclusive durante o programa eu recebi a ligação e não pude atender, obviamente, porque eu estava ao vivo. Sim. Aí, após o programa, conversei com a pessoa, essa pessoa me garantiu, Vene, pode cravar, o Gerson já aceitou a proposta do Zenit, tivemos uma reunião, o Gerson deu ok, só que ele só fez um pedido ao Zenit, para pagar a multa rescisória ao Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, isso foi um pedido do Gerson, não é um desejo do Zenit. Vem aí o Flamengo nessa história. Não tem uma negociação, Fernandinho, não tem uma conversa entre Zenit e Flamengo. Por quê? O Flamengo só libera o jogador pelo pagamento da multa rescisória. A única consulta que teve ao Flamengo foi, isso 10 dias atrás, o Flamengo topa parcelar o valor da multa rescisória de 25 milhões de euros? A resposta foi, não, esquece. Multa rescisória é como está em cláusula, é pagamento à vista. O Zenit vai pagar, inclusive só não pagou ainda porque o Gerson solicitou isso ao Zenit. Olha, paga a multa rescisória depois da minha participação na Copa do Mundo de Clubes, que eu quero me despedir do Flamengo, eu quero jogar essa competição. Eu acho até importante para ele também, uma competição que vai dar uma certa notoriedade, porque notoriedade é algo que ele não vai ter no futebol russo, muito pelo contrário, vai, entre aspas, se esconder. Então ele já deu esse ok. Mas o Flamengo, ele não é obrigado a ser avisado pelo Zenit que a multa será paga. Isso é uma informação minha, no caso, que o Gerson deu um ok para o Zenit, após uma reunião, está tudo acertado. Agora, se o Gerson vira para o Zenit e fala hoje, pode pagar a multa rescisória que eu vou embora hoje, o Zenit vai depositar o valor da multa rescisória. Então depende muito mais agora da eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E aí há um debate do torcedor rubro-negro, por que o Gerson vai jogar, por que o Gerson está viajando. O Flamengo, ele não tem que tomar nenhuma atitude no sentido assim, de tirar o jogador, porque ele continua sendo jogador do Flamengo. Agora eu vou dar a minha opinião do que eu faria se eu fosse o Flamengo ou até mesmo o Gerson. Eu, como treinador do Flamengo, eu já ia pensar no segundo semestre, tendo em vista que o jogador vai deixar o Flamengo, correto? É um jogador extremamente importante. Se eu sou o Felipe Luiz, eu teria uma conversa com o jogador, falar assim, Gerson, você realmente vai embora? O Gerson vai ser honesto e vai falar, não, eu vou embora. Aí o que o Felipe Luiz tem que fazer? Ele começar a planejar. Eu não utilizaria o jogador como titular. Eu não vejo problema ele estar lá no grupo, não vejo nenhum problema, só que eu acho que o Flamengo tem que se antecipar no planejamento já para o segundo semestre. Porque o Gerson é um jogador titular, o Felipe Luiz contava com ele. E se eu sou o Gerson, eu abriria o jogo também com o Felipe Luiz e com o José Boto. Eu vou aceitar a proposta, eu vou embora. Só que eu queria fazer parte do grupo que vai disputar essa competição. Queria me despedir, quero dar a vida em campo e sair pela porta da frente. Então eu vejo muito torcedor do Flamengo tratando o Gerson como mercenário, Judas, traidor, como está aí nessa nota 3.
Mas eu não julgo o torcedor que faz isso, assim como eu não gosto de dizer que o torcedor tem que tratar tal jogador como ídolo, eu não posso dizer que o torcedor não pode tratar o Gerson como traidor, sobretudo por conta de todo o contexto, de como aconteceu a situação. 2 meses atrás, ele estava comemorando uma renovação de contrato no Flamengo. Que é essa imagem que está na tela. Eu me boto no lugar dele. Ele é um profissional. Ele entende que recebeu uma proposta melhor, profissionalmente falando, ele vai pegar as coisas e vai embora. Eu faria isso? Repito o que eu já falei em outros momentos aqui. Eu não aceitaria. Independentemente de seleção brasileira e tal, eu não iria para o futebol russo. Não é minha praia. Enfim, mas o Gerson entende que para ele vai ser melhor. Então eu não considero o Gerson traidor, porém não vou ficar aqui criticando o torcedor que o considere. E ponto. Eu acho que dá para entender o lado de todo mundo. Ele é profissional, entendo também o lado passional do torcedor, tem o direito de fazer isso. E o Gerson, ele não soube fazer da melhor maneira possível. Ele poderia ter feito de uma maneira diferente. Eu acho que o pai do Gerson acabou atrapalhando também a forma como foi feito, isso acabou agravando. Ele vai perder a idolatria, eu acho que de grande parte dos torcedores. Mas para mim vai ser sempre ídolo na história do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Lucas Pedrosa, a sua opinião, você vê esse olhar, é muito natural o torcedor olhar por esse prisma do é um traidor, vai embora, vai abandonar o Flamengo. 2 meses atrás, era essa foto. Pediu tanto a renovação e renovou, diminuiu a multa para pagar à vista, que é o que está acontecendo nesse mecanismo que ele sai. Qual é a sua opinião em relação a isso, Lucas Pedrosa? Eu consigo entender o torcedor que está revoltado com o Gerson, porque a forma como a condução das coisas aconteceram, ela é uma forma revoltante de fato, porque o pai do Gerson usa o Zenit para poder conseguir a renovação de contrato, dizendo meio que em forma de ameaça de, esse clube aqui tá querendo levar o Gerson. Vocês vão renovar ou vocês não vão renovar? Esse clube aqui tá querendo assinar uma proposta. Aí o Flamengo vai lá, o Gerson tinha 2 anos de contrato, se eu não me engano. Até 2027. Tinha 2 anos de contrato. O Flamengo vai lá, abre uma exceção, porque eu acho que isso é uma exceção, você renovar com o jogador 2 anos antes. Eu mesmo defendi aqui que o Flamengo deveria fazer isso por ser o Gerson, em relação cara, ele é a cara do Flamengo, ele é o capitão do Flamengo, ele é o principal jogador do Flamengo. Por que você não vai dar uma prioridade pro Gerson? Porque o Gerson dentro de campo, ele se paga, ele se valoriza, ele é o jogador que merece sim ter uma renovação de contrato. Entrega esportiva, né? Aí, 2 meses depois, o mesmo clube que o pai dele usou para poder fazer a renovação de contrato é o clube que vai levar o Gerson? Parece que foi tudo algo maquiavélico, entendeu? Parece que foi tudo montado para que isso fosse acontecer, e aí o Flamengo ficou como se fosse o bobo nessa história. Só que assim, aí eu tenho que olhar o lado do jogador também. Primeiro, vai ganhar 3 vezes mais, vai garantir a aposentadoria dele, da família dele, é a última venda grande que ele pode ter na carreira desse valor. E no final das contas, para ser muito sincero, o Flamengo vai receber um ótimo valor pelo Gerson, um jogador de 28 anos que vai estar pagando aí 25 milhões de euros. Em outros momentos, dificilmente o Flamengo conseguiria vender o Gerson por esse valor. Então assim, no final das contas, sobre usar ou não usar, eu acho que ele tem que ser utilizado. Ele é jogador do Flamengo, ele tem contrato com o Flamengo e o Felipe Luiz conta com o Gerson porque o Gerson é peça crucial desse time. O Flamengo tem que pensar em avançar o mais possível, digamos assim, dentro do Mundial, porque é uma valorização da marca, a Copa do Mundo de Clubes vai estar todo mundo assistindo, então quanto mais longe o Flamengo for, mais o nome do Flamengo cresce. E se o Gerson pode ajudar nesse sentido, que ajude, essa é a minha opinião. Então assim, mas só para resumir, eu consigo entender perfeitamente quem se revolta com essa situação. E eu consigo também entender que o Gerson está tomando uma escolha. Eu faria essa escolha? Não, eu jogaria a Copa do Mundo. Sem a seleção brasileira nessa equação, eu consigo entender o Gerson mais ainda. Com a seleção brasileira, eu jamais abriria a mão da minha vaga na Copa do Mundo para jogar no Zenit. Agora, tem uma imagem aí, Vene, você não tem? Algo que é importante dizer. Aí, pode olhar, antes de você falar. Não, vai aparecer do seu lado, ele já vai falar algo importante que ele falou. Tá aí! Cara, eu tô muito tranquilo em relação a isso, porque eu também olho o lado financeiro. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Essa foi a arte de renovação, gente, do Gerson. Ninguém vai ter a resposta. Qual jogador do futebol brasileiro com 28 anos foi vendido por 25 milhões de euros e à vista? Não só pelo valor, mas e à vista. Sabe por que vocês não vão falar? Porque não tem. Será o primeiro. Inclusive, isso precisa ser dito. Na negociação da renovação de contrato, os representantes, na verdade, o pai do Gerson, estava pedindo um salário extremamente alto. Aí o Flamengo falou, não, esse salário a gente não paga. Aí o pai do Gerson foi e falou, então beleza, vamos reduzir a multa rescisória. O Flamengo falou, beleza, a gente reduz. E aí chegaram
a um acordo. Qual era o acordo? De 25 milhões de euros. É por isso que o Flamengo colocou 25 milhões de euros. Porque no entendimento do Flamengo, se alguém pagasse isso, o que ninguém imaginaria que fosse acontecer, para o Flamengo seria maravilhoso. Dentro do Flamengo, inclusive, tem gente, entre aspas, comemorando. Porque financeiramente falando, está sendo um baita negócio para o Flamengo. O Gerson é muito importante? Muito importante. Alguém queria que o Gerson saísse? É óbvio que não. Tanto é que teve a renovação de contrato dele. Inclusive, priorizaram a renovação de contrato dele à do Arrascaeta. Porque o contrato do Arrascaeta termina em 2026. O dele terminaria em 2027. Então ele ainda saiu na frente do Arrascaeta. Que Arrascaeta também é um jogador importante. É óbvio que ninguém queria que o Gerson saísse. Mas da forma como ele está saindo pela parte financeira, financeiramente falando, tem gente dentro do Flamengo comemorando. Porque é um valor realmente absurdo, gente. 25 milhões de euros para um jogador de 28 anos, que já foi 2 vezes para a Europa e voltou ao futebol brasileiro, ou seja, não deu certo e retornou. Qual clube iria pagar isso à vista? O Zenit resolveu pagar e vai pagar. Então, para o Flamengo, financeiramente falando, está sendo maravilhoso. É óbvio, é difícil você achar no mercado uma reposição ao Gerson. Um jogador que chegue e dê conta do recado, tal como ele dá conta do recado. Capitão, adaptação rápida, é muito difícil. Mas aí cabe ao José Boto e à diretoria do Flamengo fazer esse tipo de reposição. Ninguém é insubstituível, né? É isso, ninguém é. Uma hora o Gerson ia sair. Alguém imaginaria que fosse agora, 2 meses depois de uma renovação de contrato? É óbvio que não. Mas se você analisar ali friamente os números, para o Flamengo está sendo maravilhoso. O maior problema foi que ele foi pro Zenit. Se o Gerson vai pro... Eu não acho que é isso. Chelsea. É e isso. tá todo mundo assim. É porque ele tá indo pelo dinheiro só. Ele tá indo pelo Chelsea. Isso. Não é só pelo dinheiro, Vene. É o clube que, teoricamente, o pai chantageou pra fazer a renovação. E assim, se fosse qualquer outro clube... Eu acho que ele tá indo... Eu acho que ele tá pegando o grande a problema condução, pro né? torcedor é o fato seguinte, ele abrir mão disso tudo que a gente mencionou aqui, seleção, idolatria no Flamengo, por causa do dinheiro, porque ele está indo para um clube que, teoricamente, não vai dar nada para ele, apenas uma disputa de campeonato russo. Mas tem um Entende? detalhe, eu acho, nessa só história. dinheiro. Eu entendo usado. você e acho também que isso potencializa. Mas, por exemplo, o Luiz Henrique foi para um clube russo e o torcedor saiu amando. Eu acho que a condução do Gerson faz com que o torcedor tenha uma rusga. Não, tipo mas assim... a condução no sentido assim, 2 meses da renovação. E como foi? Você mesmo falou, eu não acho isso elegante aqui nesse programa, quando o pai vai a um podcast, não foi? Podcast dele. Pra futucar E parece que ele vai falar de novo. uma renovação. E aí uma renovação que nesse podcast ele diz que é ausente. O Flamengo disse que não tinha sido procurado na época, não foi? Minha cabeça estava falhando. Sim. E o Flamengo disse, não, eu não fui procurado. Mas aí ele vai no podcast e fala, não, sim, o Zenit que é o Gerson. E aí ele futuca, consegue a renovação. O Arrascaeta também estava na fila, mas ele consegue, mesmo tendo um contrato mais longo. Na ocasião, aí ele consegue uma proposta do Zenit. Sabe qual foi a proposta? 18 milhões mais 6 variáveis. Sabe quais eram as 6 variáveis? Se jogar Champions League, o Zenit não está jogando pode. Champions League. Sabe-se lá quando vai voltar. Se for campeão da Champions League, se o Gerson for eleito top 11 do futebol mundial. Então, assim, variáveis... Coisas que não iam acontecer. Quase impossíveis de acontecer. Ele trouxe a proposta só para dizer que trouxe a proposta. E tá tudo bem, o Flamengo não era obrigado a aceitar. Só que ele utilizou a proposta para conseguir a renovação. Você consegue a renovação. Aí 2 meses depois você vai embora. É por isso que, como eu vou julgar um torcedor que está criticando o Gerson? Eu não critico. Eu me coloco no lugar do Gerson como profissional. Agora, o torcedor... Gente, o torcedor, depois da renovação de contrato, comprou camisa com o nome do Gerson. Como é que você vai criticar o torcedor por estar xingando o Gerson? A forma com que tudo foi conduzido, Pedrosa, foi o que pegou. E se ele vai pro Borussia... As pessoas não estariam dando esse hate todo no Gerson. As pessoas não estariam xingando o Gerson. Porque, chegou uma oportunidade aqui de você vestir a camisa do Chelsea, que joga uma Champions League, do Borussia, que joga uma Champions League, que é um mercado grande, digamos assim, na Europa, é um cara que vai ser visto, é a última chance dele voltar para a Europa em alto nível. Cara, o torcedor ia falar assim, com todo respeito, obrigado, Gerson, valeu. Ser o clube que o pai usou para fazer a renovação e depois de 2 meses ele ser vendido para esse mesmo clube, para mim é o que mais pega pro torcedor. E eu vou dizer uma coisa, o Gerson, pelo menos com essa gestão, nunca mais joga no Flamengo. Sério, Vene? Isso é uma informação importante. Até porque daqui a um ano, alô galera de redação, que faz matéria, pode preparar aí. Gerson não se adapta, tá infeliz, ponto vírgula, prioridade é o Flamengo. Daqui a um ano isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Agora... Mas vai acontecer? Não. O retorno ao Flamengo? Isso. Não vai, pô. Mas vai acontecer, sabe o quê?
O pai do Futucando. Gerson vai falar isso daqui a um ano. Porque ele não... Gente, é assim, isso acontece sempre. É só olhar a carreira do Gerson. Ele não cumpre contrato. Você imagina o Gerson ficando 5 anos no futebol russo? Não. Quanto tempo foi a segunda passagem dele no Flamengo? 1 ano e meio, 2? Mas um ano e meio, mais ou menos. pouquinho que ele... É porque ele foi vendido durante a pandemia. A sorte naquela época que o Flamengo queria vender também, por conta da pandemia. Sim. Mas aí o pai fez um esforço absurdo para vender. Aí foi. Aí ele ficou lá, se destacou durante um ano no futebol francês. Quando se tornou reserva, o que aconteceu? Não, o Gerson está infeliz. Quer voltar ao futebol brasileiro, é a prioridade do Flamengo. O Flamengo fez um esforço absurdo. Pagou 15 milhões de euros na ocasião para o retorno dele. Salário alto também. Aí agora ele faz isso com o Flamengo. Essa gestão não vai aceitar de volta. Muito bem. Ó, informação quente de Vene Casagrande. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou falar um pouquinho sobre esse vídeo aí, né? Vimos aí no começo do vídeo o Neto reagindo ao Aeroflá do Mengão, né? Ele falou que o Flamengo aí fez uma festa gigantesca, né? Ali no Galeão, né? No embarque. Mas ele também falou sobre a situação de Gerson, né? Como também no decorrer do vídeo aí, falou um pouquinho sobre a situação de Gerson, que vem aí sendo bastante criticado pela torcida, que esperava que ele continuasse no Flamengo, visto que ele renovou o seu contrato, né? Renovou aí até 2030 e agora vai ser vendido para o Zenit, né? A gente vai pagar a multa. É um valor muito bom, né? Porém, a torcida se sentiu enganada, né? Porque ele usou o Zenit para renovar o contrato, aumentar o salário e agora, mais uma vez, ele vai para o Zenit. Então, a torcida nem queria que ele fosse jogar, né, no Mundial de Clubes. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comenta pra gente a sua opinião aqui. Mas vamos apoiar, né? Porque quanto mais longe o Mengão vai, mais dinheiro entra nos cofres e aí pode contratar um jogador bem melhor do que Gerson no Mengão. Dê sua opinião pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.